Olá, boa noite. Belo Horizonte tem o dobro de usuários de maconha que o resto do país. Quase 12% da população já usou a erva, índice bem superior à média nacional. Nossa equipe conversou com o coordenador da pesquisa, que apontou as regiões leste e centro-sul da cidade como as que mais registram pessoas consumindo a droga. O uso é escancarado, maconha no centro da capital, na escadaria da Igreja São José. Na Praça 7, nossas equipes já registraram o uso e a venda da droga. Flagrantes também na porta das escolas. A Praça do Papa já foi considerada um maconhódromo por causa do uso indiscriminado, a qualquer hora do dia. É a capital dos mineiros, que vai se tornando também a capital da maconha. Um estudo da UFMG em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte mostrou que 11% dos moradores da capital já usaram a erva em algum momento da vida. Esse índice é quase o dobro da média nacional, que é de 6,8%. O número de usuários regulares em Belo Horizonte também é alto, em comparação com os números do Brasil. 4,2% das pessoas de BH já usaram a erva em um período de 12 meses, contra 2,6% do resto do país. Belo Horizonte está num cruzamento de estradas, né? Então as apreensões feitas em Belo Horizonte tendem a ser maiores, o que faz com que a disponibilidade da droga também seja maior. Quase 10 mil pessoas foram ouvidas na capital. As duas regiões que mais consomem maconha, segundo o coordenador da pesquisa, são a Centro-Sul e a Leste. É mais consumido das pessoas que têm mais renda ou que têm quase nenhuma renda, tá? É o que contraria um pouco a ideia de que é consumo por todo mundo. A experimentação acontece sobretudo em jovens dos 15 aos 25 anos e o uso regular a partir dos 18 até os 30 anos. O ambiente doméstico é o cenário principal para o uso da maconha. Precisa-se ter um diálogo aberto, né, com os filhos, com as pessoas que estão ali dentro, para que se saiba, né, se esse consumo ele é excessivo e precisa ser avaliado por um médico ou não. A pesquisa que coloca BH no topo do consumo de maconha no país chamou a atenção dos moradores. Se existe esse consumo, infelizmente a questão aí envolve o tráfico. Se a pessoa fuma de vez em quando, não tem problema, é melhor do que ser alcoólatra, encher a cara demais e viver desregradamente. Que seja para o lado bom, né? Que seja para a medicina e para ajudar quem precisa. O médico alerta para os riscos da maconha. Pode aumentar o risco de câncer de pulmão, de câncer de vias aéreas, de esquizofrenia, psicose, depressão, doenças mentais, o risco de suicídio e o uso de outras drogas, né? E aponta as vantagens de não consumir a droga. A aprendizagem melhora, a capacidade de concentração melhora, como um tabagista que deixa de fumar e que volta a ter fôlego, que volta a sentir o gosto das comidas, que volta a perceber o mundo de uma forma diferente e mais agradável. Faltam apenas 4 dias para o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Mais de 300 mil pessoas ainda não se vacinaram na capital. Quem ainda não procurou um dos 152 centros de saúde tem até sexta-feira para garantir a dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não foi programada, pelo menos por enquanto, a prorrogação do prazo. Os grupos prioritários são os idosos, crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da área de saúde, professores da rede pública e particular, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, indígenas, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. A Polícia Civil prendeu o suspeito de furtar pelo menos 5 apartamentos da zona sul de Belo Horizonte. O homem é conhecido como Homem-Aranha. Segundo as investigações, ele escalava os prédios e entrava nos imóveis pela janela. As imagens são da invasão a um prédio no bairro Sion, região sul da capital, no dia 15 de abril. O homem de boné chega de mansinho, olha para os lados, olha dentro da guarita para ver se tem alguém por perto. Em seguida, se apoia nesta estrutura, sobe e se dependura para ganhar o próximo andar. Minutos depois, ele vira a câmera. Segundo a polícia, lá dentro, o homem furta objetos de um apartamento. O ladrão agiu da mesma forma em pelo menos 5 ocorrências, de acordo com as investigações, escalando paredes para furtar. O suspeito, que foi apelidado de Homem-Aranha pelas suas habilidades em escalar os prédios de onde furtava, foi preso pela Polícia Civil por força de um mandado de prisão preventiva no Morro do Papagaio. Marcos
Marcos admitiu os furtos e disse que passava por dificuldades financeiras. Marcos Alberto Fernandes de Souza tem 38 anos e já cumpriu pena por furto 2 vezes. É você? Sim. Marcos diz que trabalhava com a mãe, mas precisou de dinheiro. A dificuldade de comprar as coisas, ajudar minha filha. Ele tem uma habilidade impressionante, né, de escalar, e ele, na maioria dos casos, foi no primeiro andar. Nós temos a notícia de um dos eventos que foi no 3º andar de um prédio. Teve uma dessas investigações que um dos moradores, por volta das 7h30 da manhã, encontrou com ele dentro da residência. E ele até disfarçou, falando que ele tinha errado o apartamento. Mas os objetos já estavam embalados? Já estavam embalados, preparados para serem subtraídos. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar se a morte de um bebê atingido por disparo de arma de fogo no Vale do Rio Doce foi acidental. O pai da criança, um sargento da Polícia Militar, foi preso. O repórter Saulo Bernardo tem os detalhes. O caso aconteceu na cidade de Virgolândia. De acordo com o boletim de ocorrência, o disparo foi acidental. O policial militar se preparava para ir trabalhar quando verificava a arma de fogo. Antes de atingir a barriga da criança, do menino que é filho dele, a bala atingiu uma das mãos do militar. Ele recebeu voz de prisão e foi trazido também junto com o filho aqui para o hospital municipal. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. O policial recebeu voz de prisão. A Polícia Civil de Governador Valadares abriu inquérito para investigar o caso. Saulo Bernardo, de Governador Valadares. Um jovem foi preso suspeito de atropelar 2 pessoas em Caratinga, no Vale do Rio Doce, no mesmo dia. Em uma das ocorrências, a vítima foi arremessada pelo veículo e teve ferimentos graves. A moça atravessa a rua quando é surpreendida pelo carro em alta velocidade. Mariana Rancão do Amaral, de 23 anos, é arremessada e só para desacordada cerca de 50 metros do local onde sofreu o impacto. A jovem foi levada em estado grave para o hospital. A PM foi acionada e encontrou o motorista de 20 anos tentando esconder o veículo usado na fuga. O rapaz também é suspeito de ter atropelado esta mulher de 40 anos na mesma noite. Ela teve ferimentos leves. De acordo com este tenente, o suspeito estava com sintomas de embriaguez. Durante vistoria ao interior do veículo, nós localizamos um abutre de substância semelhante à maconha. Localizamos também uma garrafa de bebida alcoólica vazia. Ele foi muito indiferente com relação à prisão, indiferente com relação ao resultado causado às vítimas. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho no centro de BH nessa madrugada. Uma rede subterrânea da CEMIG explodiu em uma esquina da região. Em outra ocorrência, um salão de beleza ficou destruído depois de um incêndio. Bombeiros foram acionados por vizinhos que viram o fogo. A porta de entrada do salão teve que ser arrombada para o combate às chamas. Do lado de fora, dava para ver muita fumaça. As chamas ameaçaram as lojas vizinhas. Aqui de fora dá para ver que a loja ficou completamente destruída. Ainda não se sabe o motivo, o que provocou o incêndio, mas o dono vai ter muito prejuízo. De acordo com informações dos vizinhos, ele não tem seguro. Técnicos da Defesa Civil foram ao local pela manhã para avaliar as condições do imóvel atingido pelo incêndio, mas o dono do salão não foi encontrado. O que me chama a atenção aqui também é o que pode ser que as peças que dão suporte ao portão, elas podem estar danificadas, então até para entrar vai estar difícil. Vamos verificar isso junto com o proprietário e, se for o caso, tem que acionar uma empresa especializada para dar o apoio aqui no local. Também no centro da capital, um transformador da rede subterrânea da CEMIG explodiu. A tampa de ferro foi arrancada e pedaços da calçada se soltaram. Uma equipe de manutenção fez o isolamento da galeria. Ninguém se feriu. A CEMIG informou que a explosão na rede subterrânea pode ter sido causada por um curto-circuito. A companhia ainda apura o que aconteceu. Quanto ao salão de beleza, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Evitar assaltos é quase impossível nos dias de hoje, mas a Polícia Militar reforça alguns cuidados que podem sim ser essenciais para diminuir as chances de você se tornar uma vítima. Não foi o que aconteceu com um idoso, infelizmente, em Juiz de Fora. O idoso passa pela guarita do estacionamento da Catedral Metropolitana e é seguido por 2 rapazes. Um deles puxa a roupa do idoso e o joga no chão.
Os dois bandidos revistam o homem. Pela imagem, parece que eles pegam o dinheiro na carteira da vítima. Os rapazes saem caminhando e o senhor fica caído. Ele começa a se levantar. Pouco depois, uma mulher entra no estacionamento e conversa com a vítima ainda no chão. O idoso acaba de recolher os pertences e se levanta. Pelo vídeo não visualizamos nenhuma arma, nem faca, nem arma de fogo. O que eles fizeram foi utilizar de força física contra esse idoso. E a identificação dele será questão de tempo. Procure passar por locais movimentados, locais iluminados. Ao você transportar sua carteira, você não utilize no bolso de trás da calça, mas sim no bolso da frente. Evitar andar com grande quantidade de dinheiro. Quando você for sacar dinheiro no banco, você ficar atento às pessoas que estejam ao redor e procurar estar acompanhado de outras pessoas. Segundos. Foi o tempo que levou um bandido em Campo Belo para invadir e furtar uma loja de roupas. Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso, que fugiu sem deixar pistas. Com o rosto coberto, o ladrão age sozinho. Ele senta na frente da fechadura da porta e começa a forçá-la. Segundos depois, ele consegue tirar a porta de aço do trilho e entra. Usando uma lanterna, o criminoso vai direto ao caixa. Ele revira o balcão à procura de dinheiro. Na gaveta ele não encontra nada, mas rouba um celular que está em cima da vitrine. 2 conjuntos de moletom também são roubados. Toda a ação dura poucos segundos e o bandido foge, deixando um grande prejuízo para a vítima. Em torno de mais ou menos uns R$1.000. Bandidos trocaram tiros com a PM durante uma tentativa de explosão de caixa eletrônico em São Francisco de Paula, no centro-oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, os bandidos usaram uma caminhonete para arrombar a porta da agência do Bradesco no centro de São Francisco de Paula. Testemunhas viram a movimentação dentro do banco e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, houve troca de tiros e os criminosos conseguiram fugir. Eles danificaram o caixa eletrônico, mas o equipamento não foi explodido. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Banco do Brasil disponibilize recursos no Fundo dos Depósitos Judiciais até o julgamento da ação que suspendeu a autorização do Estado para usar dinheiro da conta. Desde o ano passado, o governo mineiro e o Banco do Brasil travam uma batalha na Justiça em torno do uso dos recursos do fundo. Enquanto a instituição financeira alega que o Executivo retirou todo o dinheiro da conta, o governo diz que há saldo e o banco está se negando a pagar alvarás expedidos pela Justiça. Até o momento, denúncias de mais de 1.000 alvarás não pagos foram apresentadas à Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. O suspeito de matar a ex-mulher a facadas na frente dos filhos do casal em Santa Luzia se entregou à polícia. Antônio Ricardo Leal, de 47 anos, se apresentou na delegacia de homicídios da cidade junto com o advogado dele. O homem foi ouvido e, por já ter um mandado de prisão contra ele, foi levado para o presídio inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. O crime foi na semana passada. Segundo as investigações, Antônio Leal invadiu a casa da ex-mulher durante a madrugada. Ela e os filhos foram rendidos. A ex-companheira foi morta no banheiro. De acordo com os parentes, a intenção do homem era também matar os filhos do casal, mas ele fugiu. A família contou que o homem não aceitava o fim do relacionamento. A sensação de frio deve continuar nos próximos dias em Belo Horizonte, principalmente ao amanhecer e à noite. A gente confere agora como fica o tempo em todo o estado nesta terça-feira. Céu nublado a parcialmente nublado e com possibilidade de chuva no leste, na zona da mata e na área central. Nas outras regiões, sol entre nuvens e tempo firme. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Maria da Fé, os termômetros vão de 8 a 20. De 11 a 18 graus em Tiradentes. Ficam entre 20 e 33 em Januária. E em Araxá, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Uma garota de 12 anos que estava desaparecida desde a última quinta-feira foi encontrada pela Polícia Civil.
A localização da menina, moradora de Ravena, distrito de Sabará, aconteceu no mesmo momento em que é promovida a Semana da Esperança, uma série de ações de policiais para chamar a atenção para o Dia Internacional da Criança Desaparecida, lembrado no mundo inteiro no dia 25 de maio. A mãe da garota havia procurado ajuda na divisão de referência da pessoa desaparecida para encontrar a filha, que faz uso de medicamento forte regularmente. A divisão fez rastreamento e encontrou a garota na casa de uma conhecida em Betim, também na região metropolitana. Que boa notícia, né? Frutas, verduras, legumes, alimentos que são muito importantes para a nossa vida, para a nossa saúde, né? Melhor ainda quando eles não levam nenhum tipo de agrotóxico. A gente visitou uma fazenda urbana onde são produzidas hortaliças sem aditivos químicos. Conheça o processo na coluna Viver Bem de hoje. Eu estou aqui no meio de uma fazenda urbana onde são cultivadas hortaliças sem nenhum tipo de agrotóxico. E quem vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto é o fazendeiro urbano Pedro Graziano. Pedro, qual que é a diferença entre uma alface como essa sem agrotóxico e uma com agrotóxico? Bom, são duas as principais características. O primeiro é o manejo e o segundo é a tecnologia de produção. Então, para o manejo de pragas, a gente utiliza aqui alguns defensivos orgânicos ou microbiológicos, o que possui o mesmo efeito no controle de pragas e pestes. Qual que é a técnica utilizada nesse cultivo aqui? Essa é a aquaponia, que é o consórcio entre a criação de peixes e o cultivo de hortaliças. A gente cria peixes, alimentamos os peixes e essa água onde eles vivem passa por uma sequência de filtros e retorna para a produção de hortaliças. E nessa estufa não existe terra, todas as hortaliças são cultivadas apenas em água. Os tão temíveis agrotóxicos estão presentes em praticamente todos os legumes e hortaliças. O alimento fica mais bonito, mais atraente, mas na verdade o agrotóxico não passa de um veneno para a nossa saúde. Existe até um mito, né, de que os produtos sem agrotóxicos são pequenos, são feios, mas a gente pode ver no exemplo da cenoura, né? Temos aqui uma convencional, uma sem agrotóxicos, não tem diferença nenhuma de tamanho. Essa aqui é qual? Essa é sem agrotóxico. E essa aqui? É com agrotóxico. A questão do aspecto não dá para diferenciar, né? Mas é muito mais saudável. Mas é muito mais saudável e saborosa. Obrigada pelas informações e dicas como essa você tem no site viverbematé100.com. Daqui a pouco, a distribuição de abraços grátis em ponto movimentado da capital. A gente volta já. A gente sabe o poder que o abraço tem. Pesquisadores até confirmam que ele traz benefícios para a saúde. É tão importante que tem até dia exclusivo. Hoje, 22 de maio, é o Dia do Abraço. Aqui em BH, uma ação arrancou sorrisos e despertou a felicidade de quem passava pela Praça da Liberdade. Aquele abraço gostoso, um abracinho, aquele abração de 40 segundos, não importa, a intenção é trocar afeto. Por isso, alunos e funcionários de uma instituição de coaching de Belo Horizonte vieram para a Praça da Liberdade, aqui no ponto, abraçar as pessoas, aquele abraço grátis e que faz um bem danado. Júlia, por que a importância aí de um abraço? A importância do abraço, ela é comprovada cientificamente. É liberado um hormônio, que é a ocitocina, que é o hormônio do prazer, do amor, e isso traz bem-estar para as pessoas. E hoje, o que vem acontecendo? Hoje as pessoas não se conectam mais. Hoje as pessoas se conectam virtualmente, mas esqueceram da importância do toque, que libera esse hormônio e que tira o quê? O estresse da vida, que gera empatia e gera também confiança com o outro. Mudou seu dia? Sim, claro. E eu também estou a fim de mudar o meu. Será que você me dá um abraço? Sim. O Jornal da Alterosa termina aqui. Para você também, um abraço e uma ótima semana. A gente se vê amanhã de novo. Até lá.